Ninguém notava a garota tímida, até que o dono milionário da empresa parou tudo por ela. Ela era só uma estagiária calada no canto da sala, até que um gesto inesperado do CEO parou a empresa inteira. Naquele dia, ela deixou de ser invisível, e o mundo inteiro viu. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Gabriela Silva abriu os olhos lentamente, ainda envolvida pela escuridão do pequeno apartamento de 2 cômodos em Itaquera. O som familiar da chuva batendo no telhado de zinco se misturava aos primeiros ruídos da vizinhança acordando. Era segunda-feira, e São Paulo já despertava com o peso cinzento das nuvens carregadas. "Gabi, você já acordou?" A voz frágil da mãe ecoou do quarto ao lado. "Já, mãe. Tome o remédio que está na mesa da cozinha", respondeu Gabriela, levantando-se da cama estreita. Seus pés descalços tocaram o chão frio do apartamento e ela sentiu o arrepio familiar subir pela espinha. Dona Conceição Silva, de 58 anos, sofria de diabetes e hipertensão. Os medicamentos consumiam quase 1/3 do salário de Gabriela, mas ela nunca reclamou. Aos 22 anos, tinha aprendido cedo que reclamar não mudava a realidade, apenas a tornava mais pesada de carregar. No banheiro pequeno, Gabriela observou seu reflexo no espelho embaçado. Cabelos castanhos lisos presos em um coque baixo, pele clara sem maquiagem, olhos amendoados, que sempre pareciam estar se desculpando por existir. Escolheu uma blusa branca básica e uma saia preta até o joelho. O uniforme não oficial das mulheres invisíveis do mundo corporativo. "Lucas, acorda! Você vai se atrasar para a escola!" gritou para o irmão de 16 anos, que resmungou algo incompreensível do outro lado da parede fina. Na cozinha, preparou 3 xícaras de café preto. Luxos como leite tinham se tornado raros desde que a mãe havia perdido o emprego na confecção. Gabriela tomou seu café em silêncio, observando pela janela pequena o movimento crescente na favela. Pessoas correndo para pegar o ônibus, crianças caminhando para a escola, vendedores ambulantes organizando suas bancas. A vida acontecia lá fora, cheia de cores e energia, enquanto ela se sentia como uma observadora atrás do vidro. O trajeto até o centro de São Paulo durava 2 horas. Ônibus lotado, metrô superlotado, caminhada final de 10 minutos até o edifício espelhado de 20 andares da Almeida em Associados. Gabriela fazia esse percurso há 2 anos, sempre com fones de ouvido, sempre olhando pela janela, sempre procurando se tornar parte da paisagem. No 12º andar, a recepção da construtora brilhava com mármore italiano e plantas ornamentais caríssimas. Gabriela cumprimentou Fernanda, a recepcionista loira que sempre a tratava com educação profissional, mas nunca se lembrava de seu nome. "Bom dia. Gabriela, né? O pessoal do financeiro está procurando você", disse Fernanda, sem levantar os olhos da tela do computador. "Bom dia. Obrigada pela informação", Gabriela respondeu baixinho, seguindo pelo corredor de salas envidraçadas. Seu local de trabalho era uma mesa pequena, em um canto do departamento administrativo, cercada por pilhas de documentos e arquivos. Gabriela era responsável por organizar contratos, fazer planilhas de gastos e atender telefonemas de fornecedores. Um trabalho importante, mas que ninguém notava quando era bem feito, apenas quando havia erros. "Gabriela!" A voz estridente de Patrícia, a supervisora, cortou o ar. "Os relatórios de outubro estão prontos? O presidente interino está cobrando." "Sim, senhora. Estão na sua mesa desde sexta-feira", respondeu Gabriela, apontando discretamente para a pasta organizada. Patrícia olhou com irritação, como se Gabriela tivesse inventado aquilo na hora. "Ah, é mesmo. Bem, então prepare os de novembro. E não se esqueça da reunião das 3. Vai ter apresentação para... Bem, você vai saber quando chegar lá." Gabriela assentiu em silêncio. 2 horas depois descobriu que "você vai saber quando chegar lá" significava que Gabriel Almeida, filho do fundador da empresa, retornaria de uma temporada de 2 anos nos Estados Unidos para assumir a presidência. A notícia espalhou-se pelo escritório como fogo em palha seca. "Dizem que ele mudou completamente", sussurrou Amanda, da contabilidade. "Virou um executivo sério, nada daquele playboy de antes." "Mas continua um gato", riu Carla, do marketing. "Vi as fotos no Instagram da irmã dele. Aqueles olhos verdes, Jesus!"
Gabriela continuou digitando, fingindo não ouvir. Conhecia Gabriel apenas de vista. Algumas aparições rápidas no escritório quando ainda era estudante, sempre cercado de amigos ricos e namoradas modelo. Para ela, ele pertencia a um mundo tão distante quanto as estrelas no céu. O resto do dia passou em sua rotina habitual. Relatórios, telefonemas, café sozinha no refeitório, enquanto as outras conversavam sobre suas vidas amorosas e planos para o fim de semana. Às 6 da tarde, Gabriela arrumou sua mesa, guardou os documentos confidenciais no armário trancado e se preparou para mais 2 horas de viagem de volta para casa. Na saída, passou pela recepção no momento em que Fernanda atendia uma ligação animada. Sim, ele chega amanhã de manhã. Todo mundo está louco para ver como ele ficou. Dizem que está um executivo dos sonhos. Gabriela sorriu tristemente para si mesma. Alguns eram esperados com festa e expectativa. Outros, como ela, apenas existiam nas sombras, invisíveis e esquecidas. Mas pelo menos tinha um emprego estável, uma família para cuidar e um propósito. Era o suficiente. Tinha que ser. A manhã de terça-feira amanheceu com um sol tímido tentando furar as nuvens sobre São Paulo. Gabriela chegou ao trabalho 15 minutos mais cedo que o habitual. A ansiedade geral da empresa sobre a chegada do novo presidente havia contagiado até mesmo ela. O escritório fervilhava com uma energia diferente. Funcionárias haviam caprichado na maquiagem, executivos ajustavam gravatas no reflexo das janelas e até a recepção ganhara flores frescas. Parece que o príncipe está chegando, murmurou Joaquim, o contador de 50 anos, e dividia a mesa ao lado da de Gabriela. Ele era uma das poucas pessoas que a tratava como gente normal, talvez por também ser invisível na hierarquia corporativa. Você acha que vai mudar alguma coisa? Perguntou Gabriela, organizando os documentos que precisava levar para a reunião das 9 horas. Olha, Gabriela, esses ricos são todos iguais. Nasceram em berço de ouro, nunca trabalharam de verdade na vida. O que você espera que um moleque de 29 anos entenda sobre construção civil? Gabriela não respondeu, mas uma parte dela se perguntava se seria verdade. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez 2 anos estudando administração em uma universidade americana tivessem transformado o playboy irresponsável em um líder capaz. Ou talvez fosse apenas wishful thinking de uma garota que assistia filmes românticos demais nos fins de semana. Às 8h45, Gabriela pegou sua pasta, 2 xícaras de café e se dirigiu ao elevador. A reunião seria no 18º andar, na sala de conferências principal. Nunca havia estado lá antes. Seu mundo se limitava ao 12º andar e, ocasionalmente, ao refeitório no subsolo. As portas do elevador se abriram no térreo e Gabriela entrou, concentrada em equilibrar as xícaras quentes. Pressionou o botão do 18º andar e se posicionou no canto, como sempre fazia. As portas começaram a se fechar quando uma mão masculina apareceu impedindo o movimento. "Pera aí!" Gabriela levantou os olhos e sentiu o coração dar um pulo. Gabriel Almeida entrou no elevador com a naturalidade de quem possuía o lugar, o que tecnicamente era verdade. Ele estava diferente das fotos que ela se lembrava. Mais alto, ombros mais largos, cabelo castanho claro penteado para trás com gel, barba bem aparada. Vestia um terno cinza escuro, que provavelmente custava mais que seu salário anual, e seus olhos verdes percorreram o elevador antes de pousarem brevemente nela. "Bom dia", disse ele, com um sorriso automático de cortesia. Bom dia, senhor." Gabriela gaguejou, baixando os olhos imediatamente. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel pressionou o botão do 20º andar, a presidência, e se posicionou do outro lado do elevador. Gabriela aproveitou para observá-lo discretamente pelo reflexo das portas de metal. Ele mexia no celular com dedos ágeis, o rosto concentrado. Usava um relógio que brilhava mesmo sob a luz artificial do elevador, e seu perfume, algo caro e marcante, preencheu o espaço pequeno. O elevador parou no 12º andar, e algumas pessoas entraram. Patrícia, Amanda da contabilidade e 2 executivos que Gabriela não conhecia pessoalmente. A supervisora praticamente derreteu quando viu Gabriel. "Senhor Almeida, que prazer tê-lo de volta. Eu sou Patrícia, supervisora do administrativo.
Trabalhei diretamente com seu pai por mais de 10 anos. Prazer, Patrícia. Gabriel respondeu educadamente, mas Gabriela percebeu que seu sorriso não chegava aos olhos. Tenho certeza de que nos falaremos em breve. O elevador ficou mais apertado e Gabriela se viu pressionada contra a parede lateral. As pessoas conversavam em voz baixa, comentários nervosos sobre apresentações e relatórios. No 18º andar, as portas se abriram e Gabriela se preparou para sair. Foi quando aconteceu. Uma freada brusca do elevador, algo comum naquele prédio antigo, fez com que Gabriela perdesse o equilíbrio. As 2 xícaras de café voaram de suas mãos em câmera lenta, o líquido quente descrevendo um arco perfeito no ar, antes de aterrissar diretamente na camisa social branca de Gabriel Almeida. O silêncio no elevador foi ensurdecedor. Gabriela ficou paralisada, olhando a mancha marrom espalhando-se pelo peito do homem mais rico do edifício. Todo mundo olhava para ela, Patrícia com horror, Amanda com piedade, os executivos com espanto. Ela sabia que estava acabada, demitida, humilhada. Como explicaria para a mãe? Como pagaria os remédios? Desculpa, por favor, me desculpa. Começou a balbuciar, procurando desesperadamente por algo para limpar o estrago. Suas mãos tremiam enquanto tentava abrir a bolsa. Eu pago a lavanderia. Eu compro uma camisa nova. Ei, calma! A voz de Gabriel a fez parar. Quando Gabriela finalmente teve coragem de olhar para seu rosto, esperava encontrar raiva, irritação, desprezo. Em vez disso, seus olhos verdes mostravam algo que ela não conseguia identificar. Curiosidade, talvez. Foi um acidente, disse ele, com uma calma que contrastava com o pânico dela. Essas coisas acontecem. Mas eu estraguei sua camisa. Deve ter custado uma fortuna. Eu vou pagar, eu prometo. Gabriel estudou o rosto dela por um momento que pareceu eterno. Gabriela sentia as bochechas queimando de vergonha, os olhos começando a lacrimejar. Queria que a terra se abrisse e a engolisse. Como é seu nome? Perguntou ele. Gabriela. Gabriela Silva. Eu trabalho no administrativo há 2 anos. Nunca me meti em confusão. Nunca me atrasei. Nunca... Gabriela, ele repetiu, como se estivesse testando o som. Tudo bem, Gabriela, é só uma camisa. As portas se abriram no 18º andar e Gabriela saiu tropeçando, ainda murmurando pedidos de desculpa. Pelo canto do olho, viu Gabriel tirar um lenço do bolso e começar a limpar a camisa, um sorriso quase imperceptível brincando no canto da boca. Durante toda a reunião, uma apresentação enfadonha sobre índices de produtividade, Gabriela não conseguiu se concentrar. Suas mãos ainda tremiam quando tomava notas, e sua mente repetia o encontro obsessivamente. A maneira como ele havia dito seu nome, a calma inesperada, o fato de que ele não havia gritado, não havia a demitido na hora. Talvez fosse apenas educação de rico, ou talvez Mas não, isso era ridículo. Pessoas como Gabriel Almeida não notavam pessoas como Gabriela Silva. Aquilo havia sido apenas um momento constrangedor que logo seria esquecido. Pelo menos, era o que ela pensava. Do bem, Marina. É só uma camisa. As portas se abriram no 18º andar, e Marina saiu tropeçando, ainda murmurando pedidos de desculpa. Pelo canto do olho, viu Rafael tirar um lenço do bolso e começar a limpar a camisa. Um sorriso quase imperceptível, brincando no canto da boca. Durante toda a reunião, uma apresentação enfadonha sobre índices de produtividade, Marina não conseguiu se concentrar. Suas mãos ainda tremiam quando tomava notas, e sua mente repetia o encontro obsessivamente. A maneira como ele havia dito seu nome, a calma inesperada. O fato de que ele não havia gritado, não havia a demitido na hora. Talvez fosse apenas educação de rico. Ou talvez... Mas não, isso era ridículo. Pessoas como Rafael Almeida não notavam pessoas como Marina Silva. Aquilo havia sido apenas um momento constrangedor que logo seria esquecido. Pelo menos, era o que ela pensava. Gabriela mal conseguiu dormir na noite de terça-feira. Revirava-se na cama estreita, ouvindo os roncos do irmão no quarto ao lado e os sons noturnos da favela lá fora. Sua mente não parava de repetir o encontro no elevador como um filme em loop. Os olhos verdes de Gabriel, a mancha de café espalhando-se pela camisa cara, a maneira estranhamente calma como ele havia reagido. Gabriela,
Ele havia repetido seu nome como se estivesse gravando na memória. Isso era ridículo, claro. Homens como Gabriel Almeida não ficavam pensando em funcionárias como ela. Provavelmente já havia esquecido o incidente completamente, ocupado demais com reuniões importantes e decisões milionárias para se lembrar de uma garota desajeitada que derramou café nele. Na quarta-feira, Gabriela chegou ao trabalho ainda mais cedo que o normal, esperando que a rotina a ajudasse a acalmar seus nervos. O escritório estava menos agitado que no dia anterior. A novidade da chegada de Gabriel já havia perdido parte do impacto inicial. As pessoas voltavam aos seus afazeres, embora ainda houvesse sussurros ocasionais sobre o novo presidente. "Você está bem, Gabi?" perguntou Joaquim, notando suas olheiras. "Parece que não dormiu." "Estou bem, seu Joaquim. Só um pouco cansada", mentiu ela, organizando os documentos na mesa com movimentos mecânicos. As primeiras horas passaram normalmente. Gabriela respondia e-mails, atualizava planilhas e atendia ligações de fornecedores. Era quase 10 horas quando Fernanda, a recepcionista, apareceu em sua mesa com uma expressão confusa. "Gabriela, o senhor Gabriel Almeida quer falar com você. Agora." O sangue de Gabriela gelou nas veias. Ao redor, as conversas pararam abruptamente. Patrícia levantou a cabeça com uma expressão de pânico, como se estivesse tentando entender que erro catastrófico havia acontecido em seu departamento. Tem certeza? Não deve ser engano", gaguejou Gabriela. "Ele pediu especificamente por Gabriela Silva do administrativo. Disse que é sobre o incidente de ontem." Fernanda baixou a voz na última parte, mas todo mundo ouviu mesmo assim. Gabriela sentiu todas as cabeças se virarem para ela. Amanda da contabilidade a olhava com piedade, Joaquim parecia preocupado e Patrícia tinha uma expressão que misturava irritação com pânico profissional. "Vou com você", disse Patrícia, levantando-se rapidamente. "Como supervisora, preciso estar presente se há algum problema disciplinar." "Não", Fernanda interrompeu. "Ele foi bem específico. Quer falar apenas com ela. Sozinho." O coração de Gabriela batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Com pernas trêmulas, seguiu Fernanda até o elevador, consciente dos olhares curiosos que a acompanhavam. No caminho, sua mente disparou em todas as direções. Ele ia demiti-la pessoalmente? Ia fazer ela pagar a camisa? Ou pior, ia humilhá-la na frente de todos como exemplo. O 20º andar era um mundo completamente diferente. Tapetes persas cobriam o chão de mármore, quadros caros decoravam as paredes, e uma secretária elegante de meia-idade a recebeu com um sorriso profissional. "Senhorita Silva, o senhor Almeida a está esperando. Entre, por favor." A porta dupla de mogno se abriu, revelando um escritório que parecia saído de uma revista de arquitetura. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa enorme dominava o centro da sala, e estantes repletas de livros cobriam uma parede inteira. Gabriel estava de pé ao lado da janela, de costas para a porta, observando a cidade lá embaixo. "Senhor?" Gabriela disse baixinho, não se atrevendo a entrar completamente. Ele se virou e ela notou que usava uma camisa azul clara, provavelmente para substituir a que ela havia manchado. Seus olhos verdes a encontraram imediatamente e, para sua surpresa, ele sorriu. "Gabriela, entre, por favor. Feche a porta." Ela obedeceu com mãos trêmulas, permanecendo perto da entrada, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. "Sente-se", ele disse, apontando para uma das poltronas de couro em frente à mesa. "Quer um café? Água?" Não, obrigada, senhor. Eu só queria pedir desculpas novamente pela camisa. Eu sei que deve ter custado muito e..." "Gabriela." Sua voz era suave, mas firme o suficiente para fazê-la parar de falar. "Não é sobre a camisa." Ela piscou, confusa. "Não é?" Gabriel se sentou na borda da mesa, uma postura mais casual que ela não esperava. "Não. Na verdade, queria te conhecer melhor. 2 anos trabalhando aqui, e eu nunca a havia notado." Gabriela sentiu o rosto esquentar. Eu sou apenas uma assistente administrativa, senhor. Não há muito para notar." "Discordo." Seus olhos a estudaram com uma intensidade que a fez se remexer na poltrona. "Conversei com Patrícia ontem à tarde. Ela me disse que você é responsável por organizar todos os contratos de fornecedores,
que suas planilhas são impecáveis e que você nunca faltou ou se atrasou em 2 anos. Isso me impressiona. Gabriela não sabia o que dizer. Ninguém nunca havia elogiado seu trabalho diretamente. Ela apenas fazia o que precisava ser feito. Também descobri que você sustenta a família sozinha. Sua mãe está doente? A pergunta a pegou desprevenida. Como ele sabia disso? Ela, sim, senhor, diabetes e pressão alta. Mas isso não interfere no meu trabalho, eu prometo... Ei, calma. Gabriel levantou a mão. Não estou questionando seu trabalho. Estou admirando sua dedicação. Gabriela o olhou tentando entender aonde aquela conversa estava indo. Gabriel Almeida, herdeiro bilionário, estava em seu escritório luxuoso falando sobre a vida dela como se fosse importante. Não fazia sentido. Por que está me contando isso? Ela perguntou baixinho. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno, diferente das cortesias profissionais que ela havia visto no elevador. Porque quero oferecer uma oportunidade. Uma oportunidade? Gabriela repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel se levantou e caminhou até uma das estantes, pegando uma pasta espessa. A empresa está passando por uma reestruturação. Meu pai construiu um império, mas muitos dos processos administrativos estão desatualizados. Preciso de alguém que entenda o funcionamento interno. Alguém detalhista e confiável. Gabriela observou ele se aproximar, seus movimentos seguros e decididos. Mesmo em uma situação tão formal, havia algo nele que a deixava nervosa. Não o nervosismo do medo, mas algo diferente, uma consciência aguda de sua presença. Estou criando uma posição nova, assistente executiva pessoal. Seria responsável por coordenar reuniões, organizar documentos confidenciais, acompanhar projetos estratégicos. Ele colocou a pasta na mesa ao lado dela. O salário seria 3 vezes maior que o atual. Gabriela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 3 vezes seu salário. Isso significaria poder comprar medicamentos melhores para a mãe, colocar Lucas em uma escola particular, talvez até sair do apartamento em Itaquera. Eu não entendo. Por que eu? Gaguejou. Gabriel se sentou na poltrona ao lado da dela, próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume, longe o suficiente para manter a formalidade. Porque você é invisível. A resposta a atingiu como um tapa. Gabriela baixou os olhos, sentindo a familiar onda de inadequação. Não quis dizer como algo negativo. Gabriel se apressou em esclarecer, notando sua reação. Quis dizer que você observa sem ser notada. Conhece o funcionamento real da empresa, não apenas o que aparece nos relatórios. Pessoas confiáveis e discretas são raras neste mundo. Gabriela levantou os olhos lentamente. Mas eu não tenho qualificação para algo assim. Não fiz faculdade, não falo línguas. Tudo isso pode ser aprendido. O que não pode ser ensinado é integridade. Gabriel se inclinou ligeiramente para frente. Posso treinar você em tudo o que precisar saber. MBA à noite, curso de inglês, qualquer coisa necessária. A empresa pagaria. A cabeça de Gabriela girava. Era bom demais para ser verdade. Homens como Gabriel não ofereciam oportunidades assim para garotas como ela, sem uma razão oculta. Qual é a pegadinha? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a coragem. Gabriel riu, um som genuíno que transformou completamente seu rosto. Direto ao ponto, gosto disso. Ele ficou sério novamente. A pegadinha é que você trabalharia diretamente comigo. Viagens de negócios, reuniões até tarde, eventos sociais ocasionais. Seria um trabalho intenso. Eventos sociais? Gabriela não conseguiu esconder o pânico na voz. Nada excessivo. Jantares com investidores, lançamentos de projetos. Você estaria lá para tomar notas, coordenar detalhes. Gabriel estudou sua expressão. Sei que não é seu ambiente natural, mas é parte do trabalho. Gabriela imaginou-se em festas cheias de pessoas ricas, usando roupas que não sabia escolher, tentando não fazer papel de ridícula. A perspectiva a aterrorizava. Posso pensar sobre isso? Claro, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. Gabriel se levantou, sinalizando o fim da reunião. Gabriela, sei que parece arriscado, mas às vezes precisamos sair da zona de conforto para descobrir do que somos capazes. Ela assentiu, ainda em choque, e se dirigiu à porta. Quando já estava no corredor,
a voz dele a fez parar. Gabriela, ela se virou. A camisa era da Zara, custou R$ 150. Seus olhos brilhavam com diversão. Só para você parar de se preocupar com isso. Durante o resto do dia, Gabriela mal conseguiu se concentrar. A proposta de Gabriel ocupava cada canto de sua mente. 3 vezes seu salário atual. Oportunidade de estudar. Uma chance de mudar de vida completamente. Mas também significaria trabalhar diariamente com Gabriel Almeida, o homem que havia feito seu coração disparar com apenas um olhar. Significaria entrar em um mundo onde ela não pertencia, onde cada movimento seria observado e julgado. Você está bem estranha hoje, comentou Joaquim na hora do almoço. Aconteceu alguma coisa na reunião com o chefe? Gabriela mexeu distraidamente na marmita que trouxera de casa. Arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Ele me ofereceu um trabalho diferente. Que tipo de trabalho? Assistente executiva. As palavras soaram estranhas saindo de sua boca. Joaquim quase engasgou com o café. Assistente executiva? Gabi, isso é uma promoção enorme. Você aceitou? Ainda não. Preciso pensar. Pensar no quê? É a chance da sua vida. Gabriela sabia que ele estava certo. Era a chance da sua vida. Mas por que Gabriel havia escolhido exatamente ela? E por que uma parte dela estava mais nervosa com a perspectiva de trabalhar perto dele todos os dias do que com qualquer outro aspecto da proposta? Naquela noite no apartamento pequeno em Itaquera, Gabriela contou para a mãe sobre a oferta. Dona Conceição, apesar da fragilidade causada pela doença, ainda tinha os olhos brilhantes de inteligência. Minha filha, oportunidades assim não aparecem 2 vezes na vida, disse ela, segurando as mãos de Gabriela. Mas você parece com medo. Por quê? Gabriela não sabia como explicar. Como dizer que Gabriel Almeida a fazia sentir coisas que uma garota como ela não deveria sentir por um homem como ele? Como admitir que tinha medo de se apaixonar por alguém completamente fora de seu alcance? Tenho medo de não ser boa o suficiente, mãe. Filha, você já é boa o suficiente. O problema é que você nunca acreditou nisso. Dona Conceição apertou suas mãos. Às vezes Deus nos manda anjos quando menos esperamos. Talvez esse rapaz seja o seu. Gabriela sorriu tristemente. Se soubesse que o anjo tinha olhos verdes e um sorriso que fazia seu coração perder o compasso, talvez a mãe pensasse diferente. Mas uma coisa era certa. Ela tinha até sexta-feira para tomar a decisão mais importante de sua vida. Quinta-feira, amanheceu com uma chuva torrencial que transformou São Paulo em um caos de trânsito e alagamentos. Gabriela chegou ao trabalho encharcada, mesmo tendo usado guarda-chuva, e passou os primeiros minutos tentando se secar no banheiro. Olhou-se no espelho e viu uma garota de cabelos molhados e roupas amassadas. Exatamente o oposto do que uma assistente executiva deveria parecer. Como posso trabalhar com ele se não consigo nem chegar ao trabalho apresentável? Murmurou para si mesma. Durante a manhã teve dificuldade para se concentrar. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava, pensando que poderia ser Gabriel querendo saber sua resposta. Mas era sempre algum fornecedor ou cliente, reclamando de atrasos ou pedindo informações sobre contratos. Gabi, você está parecendo um fantasma, comentou Amanda da contabilidade durante o intervalo. Desde que falou com o presidente está estranha. Ele te deu bronca? Não, ele, na verdade, me ofereceu uma promoção. Amanda quase derrubou o café. Uma promoção? Que tipo de promoção? Gabriela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. A assistente executiva pessoal dele. Meu Deus do céu! Amanda gritou fazendo várias cabeças se virarem. Baixou a voz rapidamente. Gabi, você sabe o que isso significa? Você vai trabalhar no 20º andar, vai viajar com ele, vai ganhar uma fortuna. Vai ser muito trabalho e eu não sei se estou preparada. Preparada? Gabi, ninguém nunca está preparado para essas oportunidades. A gente aprende fazendo. Amanda a segurou pelos ombros. Você não pode deixar essa chance passar. Pelo amor de Deus, pensa na sua família. À tarde, Gabriela decidiu sair para almoçar em vez de comer sua marmita no refeitório. Precisava de ar fresco e um momento para pensar. Caminhou pelas ruas do centro, observando as pessoas apressadas, executivos bem vestidos entrando e saindo de prédios corporativos, mulheres elegantes que pareciam ter nascido para aquele mundo.
Será que ela conseguiria se adaptar? Será que conseguiria olhar para Gabriel todos os dias sem que ele percebesse o efeito que causava nela? Parou em frente a uma vitrine de roupas femininas caras. Os manequins usavam blazers estruturados, vestidos elegantes, sapatos de salto que custavam mais que seu salário mensal. Era assim que uma assistente executiva deveria se vestir? Como pagaria por roupas assim, mesmo ganhando 3 vezes mais? Gabriela? Ela se virou assustada e encontrou Gabriel parado ao lado dela. Usava um terno azul marinho que o fazia parecer ainda mais alto e segurava um guarda-chuva caro. Gotas de chuva brilhavam em seus cabelos. Senhor, eu estava só, olhando a vitrine. Gaguejou, sentindo o rosto esquentar. Gabriel olhou para a loja e depois para ela, parecendo entender imediatamente seus pensamentos. Está preocupada com o dress code? Bem, se aceitar a posição, a empresa fornecerá um subsídio para vestuário. É padrão para cargos executivos. Seus olhos verdes a estudaram com gentileza. Posso perguntar como está indo sua reflexão? Gabriela baixou os olhos, observando as pessoas passando apressadas ao redor deles. Ainda estou pensando. Quer conversar sobre isso? Há alguma coisa específica que a preocupa? Havia muitas coisas. O medo de não ser boa o suficiente, o terror de fazer papel de ridícula em eventos sociais, a certeza de que acabaria se apaixonando por ele e seria humilhada quando ele descobrisse. Mas não podia dizer nada disso. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar você? Gabriel deu um passo mais perto e ela sentiu aquele perfume masculino que já havia memorizado. Gabriela, você acha que eu ofereceria uma posição assim se não acreditasse que você pode fazer o trabalho? Mas você mal me conhece. Sei mais sobre você do que imagina. Sua voz era suave, quase íntima. Sei que você chega 15 minutos antes do horário todos os dias. Sei que você fica até mais tarde quando há trabalho pendente, sem cobrar hora extra. Sei que você é a única pessoa no departamento que nunca comete erros nos relatórios. Gabriela o olhou, surpresa. Ele realmente havia observado isso tudo? Também sei que você sustenta sua família sozinha, que economiza até no almoço para comprar remédios para sua mãe, e que mesmo assim nunca reclamou ou pediu ajuda. Gabriel parou por um momento. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas. Ninguém nunca havia visto seus sacrifícios, nunca havia reconhecido sua dedicação. Você não precisa decidir agora, disse Gabriel suavemente. Mas quero que saiba uma coisa. Eu não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma oportunidade porque acredito genuinamente que você pode ser excepcional nessa função. Ele começou a se afastar, mas parou e se virou novamente. E Gabriela, você já é boa o suficiente. Sempre foi. Sexta-feira chegou carregada de expectativa. Gabriela havia passado a noite anterior conversando com a mãe e o irmão sobre a proposta de Gabriel. Lucas, apesar dos seus 16 anos, foi direto ao ponto. Gabi, você vai ser louca se não aceitar. É nossa chance de sair daqui. Dona Conceição foi mais cuidadosa, mas igualmente encorajadora. Filha, às vezes Deus abre portas que nem sabíamos que existiam. Não tenha medo de passar por elas. Às 9 da manhã, Gabriela bateu na porta do escritório de Gabriel. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua decisão estava tomada. Entre, disse a voz dele do outro lado. Gabriel estava ao telefone, falando em inglês com alguém sobre índices de construção e projeções de mercado. Gesticulou para que ela se sentasse e terminou a ligação rapidamente. Desculpe, cliente de Miami. Ele se aproximou dela e Gabriela notou uma expressão expectante em seus olhos. Então, eu aceito, disse ela, tentando manter a voz firme. Aceito a posição. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi genuíno e transformador. Excelente. Não vai se arrepender, Gabriela. Espero que você também não, ela murmurou. Nunca. Sua certeza era reconfortante. Bom, vamos começar imediatamente. Segunda-feira você se muda para o 20º andar. Terá uma sala própria ao lado da minha, computador novo, telefone direto. Gabriela sentiu uma mistura de excitação e terror. E o que eu vou fazer exatamente? Gabriel pegou uma agenda espessa da mesa. Para começar, vai organizar minha agenda. Tenho reuniões marcadas até dezembro.
mas muitas estão sobrepostas ou em horários impossíveis. Preciso de alguém que entenda prioridades. Ele folheou as páginas, mostrando a confusão de compromissos. Também vai coordenar a documentação para um projeto novo, um complexo residencial em Alphaville. É nosso maior investimento do ano. Alphaville? Gabriela conhecia a região apenas de nome, um bairro nobre onde morava gente muito rica. Apartamentos de luxo, área de lazer completa, tecnologia sustentável, investimento de 200 milhões. Gabriel a observou atentamente. Vai trabalhar diretamente com arquitetos, engenheiros, consultores de marketing. Não vai ser fácil. 200 milhões. Gabriela tentou processar o número. Era mais dinheiro do que conseguia imaginar, e ele estava confiando a ela parte da coordenação de um projeto assim. Não vou decepcionar você, disse ela, mais para si mesma que para ele. Sei que não vai. Gabriel se sentou na borda da mesa, assumindo aquela postura casual que ela estava começando a reconhecer. Gabriela, há mais uma coisa. Preciso ser honesto sobre algo. O coração dela disparou. O que viria agora? Terça-feira à noite há um evento. Lançamento de um empreendimento parceiro. Jantar formal, investidores, imprensa. Preciso que você vá comigo. Ir com você? A voz de Gabriela saiu mais aguda que o normal, como assistente executiva. Vai tomar notas dos contatos importantes, coordenar follow-ups, me ajudar a lembrar nomes e detalhes. Gabriel estudou sua expressão preocupada. Sei que não é seu ambiente natural, mas é parte essencial do trabalho. Gabriela imaginou-se em um salão cheio de pessoas sofisticadas, usando um vestido que não sabia escolher, tentando não tropeçar nos próprios pés. Eu não sei como me comportar nesses eventos. Vai aprender, e eu vou estar lá para te orientar. A voz dele era gentil, reconfortante. Gabriela, confie em mim. Você é mais capaz do que imagina. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes práticos, horários, responsabilidades, o processo de transição. Gabriel explicou que ela teria uma semana para se adaptar antes do evento e que Márcia, sua secretária atual, a ajudaria com os protocolos. Quando Gabriela finalmente saiu do escritório, sua cabeça girava com informações. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que havia quase esquecido. Esperança. Durante o resto do dia, a notícia de sua promoção se espalhou pelo escritório como fogo. As reações foram variadas. Algumas pessoas genuinamente felizes por ela, outras claramente invejosas. Algumas chocadas demais para disfarçar. Não acredito que a Gabriela vai trabalhar no 20º andar, sussurrou Carla do marketing. O que ela tem de especial? Deve ter chamado a atenção dele de alguma forma, respondeu outra voz com um tom que Gabriela não gostou nada. Patrícia foi a mais direta. Espero que você saiba no que está se metendo, Gabriela. Trabalhar diretamente com o presidente é desafiador. Mas foi Joaquim quem ofereceu as palavras que ela mais precisava ouvir. Estou orgulhoso de você, menina. Sempre soube que você era especial. Agora o mundo todo vai descobrir. Naquela noite, no ônibus lotado voltando para Itaquera, Gabriela olhou pela janela e viu a cidade com novos olhos. Em poucos dias, sua vida havia mudado completamente. Não sabia ainda se para melhor ou pior, mas uma coisa era certa: não havia mais volta. Gabriel Almeida havia visto algo nela que nem ela mesma sabia que existia. Agora precisava descobrir se estava à altura dessa confiança e se conseguiria trabalhar lado a lado com ele sem perder o coração no processo. O ônibus balançou numa curva e Gabriela fechou os olhos, tentando imaginar como seria segunda-feira. Sua nova vida estava prestes a começar. Segunda-feira chegou com um misto de nervosismo e expectativa que Gabriela nunca havia sentido antes. Acordou às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez escolheu suas roupas com muito mais cuidado. Optou por uma blusa branca mais estruturada e uma saia azul marinho que havia comprado no fim de semana, com parte das economias, um pequeno investimento em sua nova vida. O 20º andar da Almeida em Associados era um universo à parte. Quando as portas do elevador se abriram, Gabriela foi recebida por Márcia, a secretária de Gabriel, uma mulher elegante de uns 45 anos, cabelos impecavelmente penteados e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Gabriela, certo? Sou Márcia Santos.
secretária executiva do Sr. Almeida há 8 anos. Sua voz era cordial, mas havia algo nela que deixou Gabriela alerta. Vou te mostrar sua nova estação de trabalho. A sala destinada a Gabriela ficava ao lado do escritório de Gabriel, separada apenas por uma parede de vidro. Era 3 vezes maior que seu antigo espaço no 12º andar, com uma mesa de madeira clara, computador de última geração, telefone com várias linhas e uma vista parcial da cidade. Impressionante, não é? Disse Márcia, notando a expressão de Gabriela. Claro que vem com responsabilidades proporcionais. O Sr. Almeida é exigente. Exigente como? Perguntou Gabriela, organizando sua bolsa na gaveta da mesa. Perfeccionista. Não tolera erros, atrasos ou incompetência. Márcia se sentou na cadeira em frente à mesa de Gabriela. Posso falar francamente? Gabriela assentiu, embora uma parte dela preferisse não ouvir o que vinha a seguir. Em 8 anos, vi 3 assistentes pessoais serem demitidas. Uma por cometer um erro em uma apresentação importante, outra por chegar atrasada em uma reunião crucial e a terceira... Márcia fez uma pausa dramática. Bem, digamos que confundiu admiração profissional com algo mais pessoal. O sangue de Gabriela gelou. O que você quer dizer? Gabriel Almeida é um homem muito atraente e poderoso. Mulheres se iludem facilmente. Márcia se inclinou para a frente. Meu conselho, mantenha tudo estritamente profissional. Ele pode ser charmoso, mas para ele, somos apenas funcionárias. Antes que Gabriela pudesse responder, a porta do escritório de Gabriel se abriu e ele apareceu, impecável em um terno cinza carvão. Seus olhos encontraram os dela através do vidro e ele sorriu. Bom dia, Gabriela. Como está se adaptando? Bem, senhor. Márcia está me explicando os procedimentos. Ótimo. Gabriel olhou para Márcia com uma expressão neutra. Márcia, pode trazer o arquivo do projeto Alphaville? E depois, gostaria que organizasse minha agenda da próxima semana. Quando Márcia saiu, Gabriel se aproximou da mesa de Gabriela. Ela disse alguma coisa que a deixou preocupada? Gabriela hesitou. Como explicar que a secretária havia basicamente a alertado para não se apaixonar por ele? Não, apenas me falou sobre as expectativas do trabalho. Gabriel a estudou por um momento, como se soubesse que havia mais na história. Gabriela, quero que se sinta à vontade para conversar comigo sobre qualquer coisa, não apenas trabalho. O coração dela acelerou. Obrigada, senhor. Gabriel, ele corrigiu suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Gabriel. As primeiras horas foram intensas. Gabriel a colocou para analisar contratos, reorganizar reuniões e fazer ligações para fornecedores. Gabriela descobriu que tinha uma capacidade natural para entender as nuances dos negócios, identificou duplicidade em horários que Márcia havia perdido e encontrou uma discrepância em um orçamento que poderia ter custado milhares de reais à empresa. Como você percebeu isso? Perguntou Gabriel, impressionado, apontando para a planilha que ela havia corrigido. Os números não batiam. A quantidade de material listada era incompatível com a metragem do projeto. Gabriela se sentia mais confiante falando sobre trabalho. Fiz uma regra de 3 simples. Gabriel sorriu. Aquele sorriso genuíno que fazia o estômago dela revirar. Em 2 horas você encontrou um erro que passou despercebido por uma equipe inteira. Durante o almoço, ele a levou ao restaurante executivo do prédio, um lugar elegante no último andar, com vista panorâmica de São Paulo. Gabriela nunca havia estado lá. Funcionários do seu nível anterior não tinham acesso. Está nervosa sobre amanhã à noite? Perguntou Gabriel, cortando o salmão grelhado. Um pouco, admitiu Gabriela, brincando com a salada. Ainda não conseguia relaxar completamente na presença dele. Não precisa estar, você vai se sair bem. Gabriel tomou um gole de água. Aliás, precisa de um vestido para o evento? Gabriela sentiu o rosto esquentar. Eu estava pensando em usar a saia preta que tenho e uma blusa mais formal. Gabriela. A voz dele era gentil, mas firme. É um evento de gala. Vestido longo, sapatos de salto, a obra toda. Ele notou sua expressão de pânico. A empresa tem uma conta em uma boutique para ocasiões assim. Parte do seu pacote de benefícios. Eu não sei escolher essas coisas. Então vamos juntos, hoje, depois do trabalho. Gabriela quase engasgou com a água.
Juntos? Preciso ter certeza de que você estará adequadamente vestida para representar a empresa. Seus olhos verdes tinham um brilho divertido. E também quero ter certeza de que você se sinta confortável. Às 6 da tarde, Gabriela se encontrou dentro de um Audi preto com Gabriel, dirigindo-se aos jardins. Nunca havia estado em um carro tão luxuoso. O banco de couro era mais confortável que sua cama, e o som do motor era quase imperceptível. Está nervosa? Perguntou Gabriel, notando como ela segurava a alça da bolsa. Um pouco. Nunca comprei roupas caras. Não se preocupe. Letícia, a proprietária da boutique, é uma amiga da família. Ela sabe exatamente o que precisa. A boutique Eleganza ficava em uma rua arborizada com vitrines discretas, mas obviamente caríssimas. Quando entraram, Gabriela se sentiu como uma intrusa em um museu. Tudo brilhava. Os espelhos, os lustres, até mesmo as araras de roupas pareciam obras de arte. Gabriel! Uma mulher loira e elegante de uns 40 anos apareceu, beijando-o no rosto. Que surpresa adorável! Letícia, esta é Gabriela Silva, minha nova assistente executiva. Precisa de um vestido para o evento de amanhã no Copacabana Palace. Letícia olhou Gabriela de cima a baixo com olhos profissionais. Interessante. Estrutura delicada, pele clara, olhos expressivos. Circulou ao redor dela como um predador estudando a presa. Posso trabalhar com isso. Trabalhar com isso? Gabriela sussurrou para Gabriel. É o jeito dela, ele riu baixinho. Confie nela. A próxima hora foi uma experiência surreal. Letícia a fez experimentar vestido após vestido. Azul marinho, preto, verde esmeralda, borgonha. Cada um mais caro e elegante que o anterior. Gabriela se sentia como uma boneca sendo vestida. Não, murmurava Letícia após cada tentativa. Muito formal, muito idade, muito óbvio. Gabriel esperava pacientemente em uma poltrona de veludo, ocasionalmente dando opiniões quando solicitado. Gabriela notou como ele a observava quando pensava que ela não estava vendo, não de forma inadequada, mas com uma atenção que a deixava nervosa. Letícia bateu palmas quando Gabriela saiu do provador, usando um vestido azul petróleo. Perfeito! Gabriela se olhou no espelho triplo e mal reconheceu a própria imagem. O vestido tinha um corte elegante que realçava sua silhueta sem ser vulgar. O tecido fluía como água quando ela se movia, e a cor fazia seus olhos parecerem maiores e mais brilhantes. O que você acha? Perguntou Letícia para Gabriel. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos verdes percorrendo Gabriela de forma que fez seu coração acelerar. Perfeito, disse finalmente, sua voz ligeiramente rouca. Sapatos agora, declarou Letícia, como se estivesse em uma missão. Sandálias douradas, salto médio e uma clutch pequena. Quando tudo estava escolhido, Gabriela perguntou timidamente: quanto custa tudo isso? Não se preocupe com isso, disse Gabriel rapidamente. É investimento da empresa. Letícia embalou tudo em sacolas elegantes e eles voltaram para o carro. Durante o trajeto até Itaquera, Gabriela ficou em silêncio, processando o dia. Está arrependida? Perguntou Gabriel, quando pararam em frente ao seu prédio. Não, é só muito diferente da minha vida normal. Gabriel se virou para olhá-la diretamente. Gabriela, posso ser honesto com você? Ela assentiu, embora seu coração estivesse batendo forte. Quando a vi pela primeira vez, antes mesmo do incidente do café, você me chamou a atenção. Havia algo em você, uma autenticidade que é rara no meu mundo. Ele fez uma pausa. Não quero que isso mude. Não quero que você se torne uma versão artificial de si mesma. Por que está me contando isso? Gabriel sorriu tristemente. Porque amanhã à noite você vai entrar em um mundo cheio de pessoas falsas e superficiais. E eu não quero que você pense que precisa ser como elas para pertencer. Gabriela desceu do carro com as sacolas, mas antes de fechar a porta se inclinou para dentro. Gabriel? Sim? Obrigada, por tudo. Por acreditar em mim. Ela subiu as escadas correndo, o coração batendo forte. Quando chegou ao apartamento, encontrou a mãe e Lucas assistindo televisão. Minha nossa! Exclamou Dona Conceição quando viu as sacolas elegantes. O que é isso tudo? Roupa para um evento de trabalho amanhã. Lucas olhou para as sacolas com interesse. Deve ter custado uma fortuna.
A empresa pagou. Gabriela se apressou em explicar, mas notou o olhar preocupado da mãe. Filha, esse homem, ele está sendo muito generoso. É só trabalho, mãe. Mas quando Gabriela se deitou naquela noite, sabia que era mentira. Havia algo entre ela e Gabriel que ia muito além de trabalho. A maneira como ele a olhava, a gentileza genuína, o interesse em sua opinião, tudo isso indicava que os sentimentos não eram unilaterais, e isso a aterrorizava. Amanhã seria seu primeiro teste no mundo dele. Precisava provar que podia ser profissional, competente e confiável. Mas, mais importante, precisava provar para si mesma que conseguiria estar perto dele sem perder a cabeça completamente. Fechou os olhos, tentando imaginar como seria o evento. Pessoas elegantes, conversas sofisticadas, Gabriel ao seu lado como protetor e guia. A ideia a emocionava e a apavorava em igual medida. Em poucas horas, descobriria se estava realmente pronta para viver neste novo mundo. Terça-feira passou em uma névoa de ansiedade. Gabriela mal conseguiu se concentrar no trabalho, constantemente olhando para o vestido pendurado em sua sala, como se fosse uma armadura que precisaria vestir para a batalha. Gabriel percebeu seu nervosismo e foi gentil durante o dia, explicando detalhes sobre os convidados do evento e tranquilizando-a sobre o que esperar. Lembre-se, disse ele durante o almoço, você não precisa impressionar ninguém. Apenas seja você mesma e observe. Metade do meu trabalho nesses eventos é lembrar nomes e detalhes das conversas. É aí que você será inestimável. Às 5 da tarde, Gabriela foi liberada mais cedo para se arrumar. Em casa, tomou o banho mais longo de sua vida, lavou o cabelo 2 vezes e passou quase 1 hora tentando decidir como penteá-lo. Dona Conceição a ajudou, criando um coque elegante com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Você está linda, minha filha, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Quando Gabriela se olhou no espelho, vestindo o vestido azul petróleo, as sandálias douradas e a maquiagem suave que havia aplicado com mãos trêmulas, mal reconheceu a própria imagem. A garota tímida de Itaquera havia desaparecido, substituída por uma mulher elegante que poderia pertencer ao mundo de Gabriel. Mas por dentro, ainda era a mesma Gabriela insegura. O motorista chegou pontualmente às 7. Gabriel havia insistido em mandá-lo buscá-la, alegando que seria mais prático. Durante os 40 minutos de trajeto até o Copacabana Palace, Gabriela tentou acalmar os nervos, repetindo mentalmente as instruções que ele havia dado. O hotel era majestoso, com uma fachada art deco que brilhava sob as luzes da noite. Carros caros descarregavam convidados elegantes na entrada principal, e Gabriela sentiu o estômago revirar. Como uma garota de Itaquera havia parado ali, Gabriel a esperava no saguão, deslumbrante em um smoking preto que parecia ter sido feito sob medida para ele. Quando a viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dela parar. Gabriela. Sua voz era quase um sussurro. Você está deslumbrante. Obrigada, ela murmurou, sentindo o rosto esquentar. Você também está muito elegante. Gabriel ofereceu o braço, um gesto cavalheiresco que a fez se sentir como uma princesa. Pronta? Não, ela respondeu honestamente, mas vamos mesmo assim. O salão de eventos era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas redondas cobertas com toalhas brancas criavam íntimas ilhas de conversação, e uma parede inteira de janelas oferecia vista para a praia de Copacabana. O som suave de um quarteto de cordas misturava-se ao burburinho de conversas sofisticadas. Gabriel! Um homem grisalho e distinto se aproximou, seguido por uma mulher loira com joias suficientes para comprar uma casa. Que bom te ver, rapaz. Doutor Mendonça, que prazer. Gabriel cumprimentou o casal calorosamente. Permita-me apresentar Gabriela Silva, minha assistente executiva. Gabriela sorriu e estendeu a mão, tentando se lembrar das dicas de etiqueta que havia pesquisado no Google na hora do almoço. Doutor. Mendonça a cumprimentou com cortesia profissional, mas sua esposa a analisou de cima a baixo com um olhar que claramente dizia: quem é essa? Silva, repetiu a mulher. Família tradicional? Não, senhora, respondeu Gabriela honestamente. Sou de Itaquera. O silêncio que se seguiu foi constrangedor.
Gabriel rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre os negócios do Dr. Mendonça, mas Gabriela percebeu que havia cometido algum tipo de erro social. Durante a primeira hora, Gabriel a apresentou a dezenas de pessoas, investidores, arquitetos, jornalistas, outros empresários. Gabriela fez seu melhor para lembrar nomes e detalhes, anotando discretamente informações importantes em um pequeno caderno que carregava na clutch. Você está se saindo muito bem, sussurrou Gabriel durante um momento em que ficaram sozinhos. Melhor que algumas pessoas que nasceram neste meio. Não me sinto assim, admitiu ela. Sinto como se todos soubessem que não pertenço aqui. Gabriel a encarou seriamente. Gabriela, você vale mais que qualquer pessoa neste salão. Não deixe que ninguém a faça sentir o contrário. Foi então que Isabela Ferreira apareceu. Alta, magra como uma modelo, cabelos loiros platinados e um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o salário anual de Gabriela, ela se aproximou com a confiança de quem sempre foi a mulher mais desejada do ambiente. Gabriel, querido. Sua voz era doce como mel, mas havia algo nela que fez Gabriela se arrepiar. Não te vejo há séculos. Isabela. Gabriel a cumprimentou educadamente, mas Gabriela notou que ele não retribuiu o entusiasmo. Como está? Melhor agora que te encontrei. Isabela nem olhou para Gabriela como se ela fosse invisível. Precisamos conversar. Sobre negócios. Gabriel hesitou. Claro. Gabriela, esta é Isabela Ferreira, da Ferreira Incorporações. Isabela, minha assistente executiva. Gabriela Silva. Isabela finalmente olhou para Gabriela e o desdém em seus olhos foi instantâneo e brutal. Que fofo, Gabriel. Agora você está contratando pessoas da periferia para cargos executivos? Que projeto social interessante. O sangue de Gabriela ferveu, mas antes que pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre elas. Gabriela é uma das profissionais mais competentes que já conheci, disse ele, sua voz fria como gelo. E francamente, Isabela, esse tipo de comentário diz mais sobre você do que sobre ela. Isabela piscou, claramente surpresa com a defesa dele. Gabriel, eu não quis... Quis sim. Seus olhos verdes brilhavam com raiva contida. Se me der licença, tenho negócios importantes para discutir. Ele ofereceu o braço para Gabriela novamente e a conduziu para longe, deixando Isabela parada sozinha, com uma expressão de choque no rosto. Desculpe por isso, disse Gabriel quando encontraram um canto mais reservado do salão. Isabela sempre foi complicada. Vocês namoraram? A pergunta saiu antes que Gabriela pudesse se conter e ela sentiu o rosto pegar fogo. Desculpe, não é da minha conta. Gabriel sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Namoramos por 2 anos, terminou há 6 meses. Foi tóxico, para dizer o mínimo. Gabriela queria perguntar mais, mas foi interrompida pela chegada de um homem elegante que Gabriel apresentou como Carlos Monteiro, investidor potencial para o projeto Alphaville. A conversa que se seguiu foi técnica e intensa, mas Gabriela acompanhou cada detalhe, ocasionalmente fazendo anotações ou sussurrando lembretes úteis para Gabriel. Impressionante, disse Carlos quando a conversa terminou. Sua assistente entende mais de construção civil que muito engenheiro que conheço. Gabriel sorriu orgulhosamente. Gabriela tem um talento natural para números e detalhes. É inestimável. O resto da noite passou em uma sequência de apresentações, jantares de 5 pratos e conversas de negócios. Gabriela gradualmente relaxou, descobrindo que podia se manter no meio daquelas pessoas quando focava no trabalho em vez de tentar se encaixar socialmente. Foram as últimas pessoas a sair do evento, por volta da meia-noite. Gabriel havia fechado 2 novos contratos e estabelecido contatos importantes para projetos futuros. No carro, ele estava visivelmente satisfeito. Você foi incrível hoje à noite, disse ele, afrouxando a gravata. Aquela observação sobre os índices de sustentabilidade impressionou o Carlos. Foi apenas lógica, respondeu Gabriela, tirando as sandálias com alívio. Seus pés estavam doloridos, mas seu coração estava leve. Não foi apenas lógica, foi inteligência pura. Gabriel se virou para olhá-la no banco traseiro do carro. Gabriela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, embora seu coração tenha acelerado.
Por que você se vende por menos do que vale? Durante toda a noite, cada vez que alguém te elogiava, você desconversava ou atribuía o mérito à sorte. Gabriela olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo passarem. Porque meninas como eu não são criadas para acreditar que podemos ser especiais. Somos criadas para ser gratas por qualquer oportunidade. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai construiu esta empresa do zero, disse finalmente. Ele era filho de um operário, começou como pedreiro. Sabe qual foi o segredo do sucesso dele? Trabalho duro? Isso também. Mas principalmente ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca perdeu a humildade ou a capacidade de ver valor onde outros viam apenas aparências. Gabriel a encarou intensamente. Você me lembra ele. O carro parou em frente ao prédio de Gabriela, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Gabriel, ela disse suavemente, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Por que realmente me escolheu? E não me diga que é só por causa do meu trabalho. Gabriel riu baixinho, passando a mão pelos cabelos. Quer a verdade honesta? Por favor. Porque você é real, Gabriela. Em um mundo cheio de pessoas como Isabela, pessoas que são lindas por fora, mas vazias por dentro, você é genuína, inteligente, gentil. Ele fez uma pausa. E porque quando você sorri de verdade, é como se o mundo inteiro ficasse mais brilhante. O coração de Gabriela parou. Aquilo não eram palavras de um chefe para uma funcionária. Eram palavras de um homem interessado em uma mulher. Gabriel, começou ela, mas não sabia como terminar. Eu sei, ele disse suavemente. Eu sei que é complicado. Sei que sou seu chefe, sei que vimos de mundos diferentes, mas não consigo fingir que não sinto algo por você. A honestidade brutal dele a deixou sem palavras. Parte dela queria saltar do carro e correr, fugir de uma situação que podia apenas terminar em dor. Outra parte queria se inclinar e beijá-lo ali mesmo. Não precisa dizer nada agora, disse Gabriel, como se lesse seus pensamentos. Só queria que soubesse. Porque não conseguiria continuar fingindo que isso é apenas profissional. Gabriela saiu do carro em silêncio, suas pernas trêmulas sustentando-a mal. Na porta do prédio, se virou para olhá-lo uma última vez. Gabriel estava observando-a pela janela do carro, uma expressão vulnerável em seu rosto que ela nunca havia visto antes. Boa noite, Gabriel, disse ela baixinho. Boa noite, Gabriela. Subiu as escadas como se estivesse em transe, o vestido azul petróleo sussurrando ao redor de suas pernas. No apartamento silencioso, se olhou no espelho do banheiro e viu uma mulher diferente. Não apenas pela roupa cara ou pela maquiagem, mas pelos olhos. Havia algo novo ali, uma consciência de si mesma que não existia antes. Gabriel Almeida estava apaixonado por ela. O pensamento era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Deitou-se na cama ainda vestida, olhando para o teto e tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua vida havia mudado completamente em uma semana, e agora estava prestes a mudar ainda mais. A pergunta era, ela estava pronta para isso?